Olá pessoal, aqui é Tânia Araújo, com mais um vídeo para vocês sobre a Índia e o seu cinema. Hoje eu quero trazer a revisão aqui da série Jubilee, traduzida Jubileu, que é da Amazon Prime. Gente, ela está dublada. Dublada, gente, imperdível. É uma série de 10 episódios que captura os mitos e as lendas da indústria cinematográfica indie. Então, eu simplesmente assisti e me apaixonei. Recomendo para vocês também. रॉय टॉकीज में आजकल मदन कुमार नाम के नए चेहरे को लेके काफी गर्मा गर्मी है। सुमित्रा कुमारी लखनऊ में है। रोमांस चल रहा है दोनों में। तुम भी बन जाओगे स्टार, मदन कुमार। मुझे मेरी बीवी और रॉय टॉकीज को उसका स्टार मदन कुमार यहाँ चाहिए। विनोद दास, बादशाह का वफादार सिपाही। ये जो हमारा व्यापार है ना फिल्म का, यहाँ सबको बड़ा बड़ा बोल के बहुत मजा आता है। जो चुप रहता है लंबा चलता है। मदन कुमार इस वक्त देश का सबसे बड़ा स्टार बनने जा रहा है। लोग उसकी नकल करते हैं, उसके बोले डायलॉग्स दोहराते हैं। वो देख तेरा मदन कुमार। हाय। मुझे वन टेक आर्टिस्ट नहीं 100 टेक आर्टिस्ट बनना है। उफ, मदन कुमार। जय करना। खुद की फिल्म शुरू करने का सोच रहा हूँ मदन कुमार के साथ। पैसे बर्बाद करने का इतना ही शौक है तो बाजार में जाके जुआ खेल ले। मेरी कोई औकात नहीं है, पर बिना अपने सर पे रिस्क लेके जुआ खेलने को तैयार हूँ। अब दरवाजा खुलवाना तेरे हाथ में है। लात मार, तोड़ दे दरवाजा, घुस जा अंदर। बाबूजी भोले भोले दुनिया पर भी है जी, तू भी जरा टेढ़ा हो। फिल्म बनाने के लिए तो किसी न किसी के साथ सोना ही पड़ता है, या शरीर से या ईमान से। मैंने स्टूडियो गिरवी रख के फाइनेंस उठाया है तुझे मदन कुमार बनाने के लिए। विनोद, आप रॉय के खिलाफ क्यों जाना चाहती हैं? मदन कुमार की बर्बादी के लिए। स्टार बनाया, स्टार बन कर एक्टर बनने की कोशिश मत कर विनोद। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया शायद सब गलत किया, लेकिन अपने किए पर पछताना मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है। मदन कुमार। O cineasta e produtor Vikramaditya Motwani, conhecido pelos seus filmes Udaan, Lutera e também a série da Netflix Secret Games, Jogos Sagrados e outros, está lançando uma série dramática de streaming intitulada Jubilee. Primeiro de tudo, está claro que a equipe do show trabalhou em conjunto. A cinematografia, a música, figurinos, cenários e outros departamentos técnicos, todos vieram criar uma nostalgia afetuosa e muito bem avaliada. A série cuidadosamente trabalhada, produzida pela Andolan Filmes, Reliance Entertainment e Phantom Studios, é consistentemente cativante. Um show de referência em muitos aspectos, combina requinte com talento para produzir uma experiência de visualização hipnótica. Alguns dos elementos da trama que o excelente roteiro de Atul Sabharwal incorpora são extraídos dos anais do cinema indie. As personalidades que retrata têm paralelos, mesmo que tangenciais, no mundo real, e o contexto mais amplo em que a história se desenrola está enraizado no domínio do fato documentado. Na maioria das classificações, a série recebeu 4,5 estrelas de 5 estrelas, gente. Não é pouca coisa. Isso mostra muito bem o quanto ela é boa e merece ser assistida. E mais uma vez lembrando, ela está dublada. É uma coisa bem difícil de acontecer se tratando de cinema indiano no Brasil.
Jubilee é uma homenagem às pessoas que inauguraram a era de ouro do cinema de Mumbai. Sim, aquela década, finalzinho de 40 e a década de 50 foi considerada a era de ouro do cinema indie, que é aquela língua ali da maioria ali do pessoal ali de Mumbai, mais para cima ali até Nova Delhi. Agora o hindi é a língua nacional de todo o país, mas ele era específico daquela região ali, porque na Índia tem várias línguas diferentes, com isso várias indústrias diferentes de cinema. E é uma coisa que eu gosto muito de ver, de aprender, de ler, pesquisei bastante, inclusive escrevi um livro sobre a história do cinema, em que eu faço paralelo com a história, e tem a era do cinema lá, a era de ouro, a era dourada, né? Ou a era de ouro do cinema indie, que mais tarde foi chamada de Bollywood. Tudo isso eu conto no livro. Quem tiver interesse, depois eu vou colocar lá no final onde achar, e tem outros também, enfim. Jubilee destaca movimentos e inovações que a indústria fez ao abraçar o futuro. A série também examina a ascensão do sistema estelar e seus resultados de longo alcance. O sistema estelar, que os atores viravam aquelas grandes estrelas, eram paparicados, todo mundo corria, nem sempre foi assim. No começo do cinema eles eram até, execrados, né? Principalmente as mulheres. Depois isso mudou, lembrando que as primeiras exibições de filmes em Mumbai aconteceram em 1896, um ano após as primeiras exibições em Paris, onde supostamente o cinema nasceu como a arte mesmo, né? Um conjunto de fatores que foram as câmeras móveis, não só nos Estados Unidos, que também aconteceu lá muita coisa, mas os irmãos Lumière, que já cuidavam desse tipo de máquina, descobriram uma máquina que a câmera que era projetor e filmava ao mesmo tempo, ela era portátil para aquele tempo, né? Não era como a gente tem um celular hoje. Então essa série tem muita coisa assim quase didática sobre o cinema, então é muito indicada para quem estuda cinema, para quem gosta de cinema, para quem gosta de história, para quem gosta de Índia. Então, para mim, eu adorei, porque eu adoro história, adoro Índia, adoro cinema indiano, adoro história da Índia, história do cinema indiano, tá tudo junto. A série é ambientada durante a partição, que aconteceu em 1947 na Índia, passando para os primeiros anos da independência. Jubilee é uma fascinante história do nascimento de uma nação e do crescimento da nascente indústria cinematográfica índia e como os dois estavam inextricavelmente conectados. Então, a partição foi um momento histórico na Índia, depois que a Inglaterra saiu do país para dar liberdade, porque a Índia foi colônia da Inglaterra por mais de 200 anos. E depois, em 1947, olha como demorou para se libertar, né? Uma parte da Índia se tornou a nação Paquistão, de maioria muçulmana. Então, as pessoas muçulmanas, a grande maioria dos muçulmanos da Índia migraram para lá para poder viver sobre o escrutínio da lei muçulmana. E na Índia ficaram maioria hindu, como é até hoje, mas alguns indianos ainda ficaram, os que conseguiram também sobreviver, porque isso deu uma brigaiada, muitas mortes. Gente teve que sair lá daquela parte que era da Índia, que virou Paquistão, era hindu, teve que voltar, então teve muitos massacres nos trens. É um episódio muito triste da história indiana, que a série mostra um pedaço. Tem vários filmes sobre isso. Eu, inclusive, fiz a legenda, né? Traduzi a legenda para o português de um filme, Partição. Se vocês verem nas redes sociais, acho que no grupo Eu Amo Filmes Indianos, foi o único filme que eu legendei.
a saudosa, né, a amiga Daniela Oliveira me ensinou como fazer legenda em 2012 e eu escolhi esse filme para legendar, gostei muito. Então, está lá com essa legenda, está com o meu nome até. O grupo Filmes Indianos, elas colocam lá o nome de quem legendou e está lá o meu. Porque eu tive muita admiração por essa história. Tem o Irfan Khan no filme, que é meu ídolo, né? Meu ator preferido, falecido Irfan Khan. E eu estou falando muito sobre mim hoje. Vamos continuar? A série começa apenas alguns meses antes da Índia e do Paquistão surgirem, destruindo o que costumava ser um único país, por meio de sua variedade de personagens fictícios, bem gravados, que foram claramente baseados em pessoas da vida real daquela época. O Jubileu, com nome apropriado e excelente escrita, serve seu tempo e lugar com frescor e sabor. Fazia tempo que não se deixava o espectador tão completamente envolvido por um show sobre o showbiz, com toda a sua ação e emoção, cortes e estocadas, mitos e lendas. Um chefe de estúdio prevê o canto de reprodução e faz alusão ao surgimento do cinemascope e suas telas imensas. O governo proíbe canções de filmes em hindi na All Indian Radio, porque acham que são alusivas a coisas ocidentais e falam de coisas quase pornográficas. Então a censura veio com tudo depois da independência. Não queriam, porque queriam aquela coisa nacionalista, que fosse só coisa tipicamente indiana, e o cinema estava impregnado de imagens, os homens com aqueles trajes de ternos e as mulheres com as suas roupas ocidentais também. Isso se repercutia muitas vezes nas músicas, no comportamento. Eles achavam que aquilo estava tirando a cultura indiana. Então, nesse período aí, a censura veio com tudo e proibiu as músicas de tocarem nos rádios. Depois isso aí caiu por terra e até hoje são as músicas que mais tocam, né? Que fazem mais sucesso, são as músicas dos filmes. Uma parada de sucessos é lançada na Rádio Ceilão para contornar a liminar. Jubileu é misturado com doses de história e de ficção. Então lá, um país vizinho, Ceilão, eles importavam essas músicas para tocar lá, e essas rádios pegavam na Índia, então o pessoal continuava ouvindo. Isso foi até o que causou que depois eles liberaram, porque eles não tinham controle sobre outros países. E aí, com isso, eles estavam perdendo também até impostos, né, que essas músicas poderiam pagar ao governo. Demorou um pouquinho para eles pensarem assim. First part of the Vikramaditya Motwane directed series Jubilee, starring Prasenjit Chatterjee, Apar Shakti Khurana and Aditi Rao Hydari in the lead roles, is out on Amazon Prime. The series is set in the late 1940s, the dawn of the golden era of Bollywood, and revolves around people who are connected with the film industry. So we thought this would be the perfect opportunity to discuss the main characters in detail and their influences, so that you can get a better idea of the inspirations the makers took to create this series. The relatively minor characters have conceivable real-life references too, like Jotwani's character is derived from B.V. Keskar, the Union Minister for Information and Broadcasting, who banned Hindi film songs in All India Radio, deeming them vulgar, cheap and westernized. But his motivations were different from Jotwani, as Keskar belonged to a generation of Maharashtrian Brahmins that aimed to restore Hindu cultural influence in classical music by eliminating Islamic influences that they thought had caused it to become eroticized and deviate from its spiritual foundation. And Walia, well, Walia is just another stereotype film financier who enjoys the perks that come with having money. Então a gente sempre tem que lembrar, assistindo a série, do período, né, histórico que se estava vivendo, os anos 50, ali pós-guerra, né? Então duas superpotências disputavam uma posição na indústria do cinema hindi. O filme Mughal e Azam, de longa data, de Kasif, foi mencionado mais de uma vez. Kismet, de Jam Mukherjee, e Roti, de Mehboob Khan, dois sucessos do início dos anos 40, também surgem em uma conversa. Essas referências na vida real são integradas perfeitamente em uma reimaginação livre de um período agitado do passado do showbiz de Mumbai.
porque eles estavam vivendo a Guerra Fria. Então, a União Soviética puxava de um lado e os Estados Unidos de outro. E a Índia não queria se alinhar nem com um nem com o outro. Tanto é que a política dela até hoje é de não alinhamento. Mas ela estava tendendo um pouquinho mais para a União Soviética, na época era a União Soviética ainda, porque os Estados Unidos tinham aquela coisa do ranço por serem muito ali parceiros da Inglaterra, né? Então a Rússia, com a União Soviética ali, estava mais próxima e não estava assim tão próxima do Reino Unido, como a Índia não queria nada que viesse do Reino Unido naquela época, né? Embora tenha sido difícil. Os espaços, os sons, os adereços e as cores suaves que o Jubileu utiliza, com afinco pelo detalhe, conferem uma qualidade concreta e tangível ao período que a série evoca. O público é transportado como se estivesse em transe para um tempo distante. Jubileu captura a rotina por trás do brilho, o sombrio por trás do mágico, o sombrio por trás da ousadia, nunca perdendo o domínio do material hipnotizante. Então, como eu já falei, Jubileu captura 6 anos agitados entre as semanas que antecederam 15 de agosto de 1947, né, antes da independência da Índia do domínio britânico, e vai até meados de 1953. A indústria, depois de negociar décadas de domínio colonial, começa a se adaptar ao papel de ajudar a forjar a identidade nacional da Índia livre. A série abre em meados de julho de 1947. Acontece então o Plano Mountbatten para conceder a independência à Índia e dividir o subcontinente, que é anunciado. A violência irrompe no Punjab e em Bengala, com a partição, né? Os estúdios Roy Talkies, dirigido pelo ator proprietário Srikant Roy, interpretado pelo ator Prosenjit Chatterjee, enfrenta uma onda de desafios impostos por ditames do governo, volatilidade comercial e a Guerra Fria. Ele recorre a um lance de dados desesperado para afastar as ameaças. Jubileu gira um conto fascinante de arrogância e ambição, desejo e engano, sucesso e fracasso, traição e punição. Srikant Roy, played by Prasenjit Chatterjee, is a big-time film producer and the owner of Roy Talkies, one of the leading studios of Bollywood. He is hunting for a new star who has a huge crowd pull. The man is manipulative and a control freak. He hated his wife for having an affair with a wannabe star, despite indulging in several affairs himself. He understands the pulse of the audience, at least he claims to know it, and hates whenever he is asked or forced to do something against his wishes. He likes to stay in the position of a kingmaker, but enjoys the spotlight quite much. And by making Binod his loyal employee into a huge star, he wants to prove that he has a godlike power in the industry. Despite having God syndrome, he is not all bad, as he introduces various new technologies and pioneers the Indian cinema by introducing the first playback song and enhancing the sound department to create more technically sound films. But worst of them all is his views towards the uneven friendship of Jay and Binod, a star of his creation. So he feels a sense of authority over him. He throws out Jay after looking at his ambitions to climb the ladder of fame and manipulates Binod into submission every single time. He pretends that everything he does is to protect the people he cares about, but actually his actions are to justify his ego and to protect his image. He even tries to manipulate the government and cares about his profit over everything. His character is probably based on Himanshu Rai, one of the pioneers of Indian cinema, who is best known as the founder of the studio system in 1934. Like Roy Talkies, he owned Bombay Talkies that launched big names like Dilip Kumar, Ashok Kumar, Raj Kapoor and Madhubala, and like Srikant, he too married the star Devika Rani, the great-grandniece of Rabindranath Tagore. They are better known for portraying the first on-screen smooch in Indian movie history in the 1933 film Karma. A esposa de Srikant Roy, uma garota liberada que virou atriz, e 2 jovens em busca do estrelato, navegam em uma indústria em rápida evolução. Os estúdios Roy Talkies, de propriedade do carismático Srikant Roy, é um poderoso estúdio baseado em Bombaim,
impulsionado pela talentosa Sra. Roy, também conhecida como Sumitra Devi, interpretado pela atriz Aditi Rao Hidari. Sumitra Kumari, played by Aditi Rao Hydari, is a star and trophy wife of Srikanth, but she hates his guts. She has an affair with Jamshed, the best contender to portray the superstar persona Madan Kumar. When he goes missing, she even tries to look for him in Pakistan and hates Binod, his substitute and a loyal servant of Srikanth. Sumitra tries to wreck Binod, now Madan's career as a superstar, and in order to do so, she goes to extreme lengths to even oppose her powerful husband and shake hands with his enemies. After learning that it is Binod who is the reason behind Jamshed's disappearance, she is in an eternal pursuit to bring him down, as she feels superior to Madan's stardom. Her character is most probably based on Devika Rani, the wife of Himanshu Rai and one of the first stars of Indian cinema. Like Sumitra, she had an affair with her co-star Najmul Hasan, who was supposed to play the lead role opposite to her in Jeevan Naya. She even eloped with him, but Sasadhar Mukherjee, an assistant sound engineer at the studio who had a brotherly bond with her, convinced her to come back to her home. Himanshu Rai replaced Najmul Hasan with Ashok Kumar, who was the brother of Shashidhar Mukherjee's wife, and later Devika and Ashok Kumar went on to make Achut Kanya, one of the landmark films of Indian cinema. She had a great legacy and was called the Indian Garbo. Quem quiser, a gente tem aqui o vídeo com a biografia dela. Próximo a esse vídeo aqui, um dia desse aí eu fiz. Uma estrela popular por mérito próprio. Quando encontramos Roy, fumante de cachimbo e vestindo ternos de 3 peças, ele está obsessivamente procurando por seu novo protagonista, passando por um showreel após o outro. Seu olhar cai sobre o rosto cativante de Jamshed Khan, o ator Nandish Singh Sandhu, que fez esse papel. Como ele pode encurralar esse jovem promissor, cujo coração está no teatro, e atraí-lo para o cinema? E é bem verdade que a maioria dos atores do cinema vieram todos do teatro. Muitos sentiam dificuldade, né? Gostavam do dinheiro, da atuação, mas muitos não conseguiram, porque o esquema é todo outro, né? De ficar gravando várias vezes, e muitos não conseguiram. Como no caso aí o Jamshed Khan não estava a fim de fazer. Ele fez o teste, passou, mas não queria continuar. Ele pode transformá-la em Madan Kumar, o herói que manterá o povo desta nação recém-criada como escravo e tirará os endividados estúdios Roy Talks de seus problemas? Jamshed, abençoado com a aparência de um arrojado ídolo da matinê, tem uma linha que ressoa fortemente. Ele diz: sou muçulmano. No momento em que eu chegar a Bombaim, meu nome, a minha identidade, tudo será mudado. Na vida real, foi exatamente isso que aconteceu com muitos atores muçulmanos, como o Dilip Kumar, Madhubala, Meena Kumari, da época. À medida que as tensões aumentam na Índia, o último filme de Srikanth, Sumitra, chega às telas. O estúdio usa a estreia para anunciar o lançamento de sua própria grande estrela, um arrojado e talentoso ator de Lucknow, Jamshed Khan. O jovem será renomeado para Madan Kumar porque, como lhe disseram, o herói Khan não teria sucesso de público. Para vocês verem, né? Que ironia do destino. Hoje, na Índia, finalzinho dos anos 80, 90 para cá, o maior ídolo é o ator Shah Rukh Khan, que é muçulmano. Mas naquela época, depois da partição, realmente não estava dando. Apesar da Índia ter se declarado um país secular, um país que aceitava todas as religiões, foi muito difícil e ainda não é muito fácil até hoje ser muçulmano lá, com a maioria de 85% de hindus. Muitos deles bem raivosos contra a religião muçulmana. O funcionário de Roy Talks, Binod Das, interpretado pelo irmão do Ayushmann Khurrana, o ator Aparshakti Khurrana, embora seja um servo leal de Srikanth, deseja desesperadamente estar na tela prateada e fará de tudo para atingir esse objetivo. Seu encontro com Jay Khanna, que é o ator Siddhant Gupta, um jovem irresponsável cujo pai era dono de uma próspera companhia de teatro, é um ponto de virada.
Nem seu estúdio nem seu casamento estão em equilíbrio. Mas para o imperioso Srikant, o primeiro importa muito mais que o último. Ele envia um assistente de laboratório de confiança, que é esse Binod Das, a Lucknow para fechar o acordo com Jamshed. Jamshed reluta em abandonar o teatro. Jay Khanna, filho de um dono de teatro de Karachi, quer escalá-lo para uma peça. Jamshed decide rejeitar a oferta de Roy Talks. Srikant recorre a métodos dissimulados para forçar a mão do ator. O Jay Khanna, ele e a família eram hindus e estavam lá na parte do Punjab que acabou virando Paquistão. Com isso, eles tinham uma vida próspera lá, eram atores, tinham até uma casa de teatro, porém, os muçulmanos botam fogo na companhia de teatro lá, no teatro, no prédio. Eles têm que sair de lá e vir para a Índia, vão até para Mumbai e ficam num campo de refugiados. Então é bem difícil essa diferença, né, para eles lá. Ele que já tinha tudo, depois virar um pobretão sem futuro, né, por um bom tempo num campo de refugiados. Isso aconteceu com muita gente. Binod Das is a loyal servant of Srikant Roy and he usually does minor jobs around the studio. But he has a knack for acting, and when Srikant sends him to bring back his wife and the studio star, he has a fight with him and he runs away when he finds him attacked by the rioters. But he is not all bad, as we can see him helping out Jay without having a prior introduction. Upon returning, he attempts to substitute Jamshed as Madan Kumar and becomes a huge star by manipulating and blackmailing the people around him who try to block his way. But when Jay comes to him for help, he does not disappoint him and gives him a job in the studio. He even tries to help Jay with his first film, and when Roy throws him out and makes Binod work for his shady jobs again, he decides to collaborate with Jay. But upon learning that Sumitra is looking for him, as he was the only friend of Jamshed, he severs his bond with him. Not his entire character, but his on-screen persona and some backstories are inspired by Kumudlal Ganguly, aka Ashok Kumar, aka Dadamuni. He used to work at Bombay Talkies as a laboratory assistant, and after the incident of Najamul Hassan, Himanshu Rai replaced him with Dadamuni, going against the advice of Franz Osten and many more. Later, he became one of the first stars of Indian cinema, and his Kismet became the first film to earn 1 crore at the box office. He also helped people like Dev Anand and Pran to get their first break, and went on to become one of the pioneers of Indian cinema. And his mannerisms and distinctive style remain extremely popular among mimicry artists. Os distúrbios da partição se espalharam rapidamente. A violência irrompe em Lucknow também. Binod resolve o problema com as próprias mãos. Antes de partir para Karachi com Jamshed, Jai para em um bordel de Lucknow para assistir uma apresentação de Nilofer Qureshi, interpretada pela atriz Wamika Gabi, que completa o quinteto de personagens em torno do qual o jubileu gira. O primeiro encontro de Jai com Nilofer não termina muito bem, mas seus caminhos se cruzam novamente em Bombaim depois que os dois chegam à cidade de trem, um de Karachi e o outro de Lucknow. Jai, agora morador de um campo de refugiados, decide reconstruir a sua vida. Nilofer também trabalha em uma cidade que não lhe dá quarteirões. इठलाती चली सुन लेना सदा तू होना न जुदा तू के बदल न जाए दिल का ये आलम
Muitos desses personagens na série Jubileu, o título vem estampado na tela em inglês e urdu também, como costumava ser antigamente, uma língua chegada aos muçulmanos. Parecem filmes e carne e osso, mas levemente reconhecíveis, uma combinação que apenas os amantes de cinema podem fazer. उड़े उड़न खटोले नयनों के तेरे, उड़े उड़न खटोले नयनों के मेरे, अखियां मले जमाना जमाना, डोले प्रेम हिंडोले तन मन में मेरे, डोले प्रेम हिंडोले तन मन में तेरे, कैसे हिले जमाना जमाना। बन की तू चिड़िया बन के चंदनिया, गगन से करती है बतिया मेरी, तू भी तो है रसिया, गाय भी बलसिया, तेरी दीवानी सारी सखियां मेरी। स्माइल प्लीज। जले प्रेम के दिए हृदय में मेरे, ओ जले प्रेम के दिए हृदय में तेरे, कैसे ना जले जमाना जमाना। उड़े उड़न खटोले नयनों के तेरे, उड़े उड़न खटोले नयनों के मेरे, अखियां मले जमाना जमाना। O episódio de abertura de Uma Hora de Jubileu é uma maravilha, notavelmente bem escrito e estruturado, dá o tom para o resto do show. É tão autocontido em sua circularidade que poderia muito bem ser um trabalho autônomo. O episódio expõe os detalhes da trama com precisão pontilhista, apresenta os 5 personagens principais. Ele possui todos os principais pontos fortes do programa: a escrita sólida, atuação contida, design de produção hábil e direção também hábil. Daqui em diante, mesmo quando o Jubileu parece diminuir um pouco, ele não perde sua altura. Jubileu se passa 70 anos, mas os temas abordados são palpavelmente contemporâneos. Ele investiga o poder do cinema para influenciar as mentes. Vikrant Roy fala, o cinema pode capacitar as pessoas, afirmando que o poder não vem de servir a agenda do governo, mas de empunhar a arma do cinema, com todas as suas forças. Esse pronunciamento pontiagudo, tão pertinente hoje quanto em qualquer outro ponto de evolução do meio, é colocado contra a teoria de que um herói de massa tem o dever de ser o porta-voz do governo no interesse nacional mais amplo. फिक्स कैमरा, एक जगह पर खड़े हीरो हीरोइन, चीयर्स। गाना सुनने की चीज है, कैसा दिख रहा है ये पब्लिक नहीं सोचती। मैं फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मतलब एक्टर्स एक जगह पे बंध जाते हैं क्योंकि म्यूजिशियंस को एक ही जगह बैठ के बजाना पड़ता है। अब सोचो कि अगर गाना पहले से स्टूडियो में रिकॉर्डेड हो और एक्टर सिर्फ सिंग करे, तो हम परफॉर्मेंस को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सपोज ये मेरा एक्टर और मेरा कैमरा यहाँ, और ये गाना गाते गाते मूव करे और मेरा फ्रेम भी उसको फॉलो करेगा। ऐसा करने से एक्टर पेड़ के इर्द गिर्द घूम पाएंगे। इट इज जस्ट
all about perfect lip sync. उड़े उड़न खटोले नयनों के तेरे, उड़े उड़न खटोले नयनों के मेरे, अखियां मले जमाना जमाना, डोले प्रेम हिंडोले तन मन में मेरे, डोले प्रेम हिंडोले तन मन में तेरे, कैसे ही जमाना जमाना. Parte da diversão de assistir o show, que é o Jubilee, é jogar jogos de adivinhação. É Binod que se parece muito com Dilip Kumar, um substituto para o ator, ou ele é uma combinação de Ashok Kumar, Devi Anand e Raj Kapoor, também, com seu topete questionador de cabelo e entrega de diálogo deliberada. Leva-se um tempo para se acostumar com Khurana, e então vemos como ele interpreta Binod de maneira inteligente, não como um ótimo ator, mas como uma estrela que foi criada pelo acidente de estar no lugar certo, na hora certa. Aquele velho enigma dos filmes mainstream, que vai direto ao coração do ouvinte, que nunca supera a sensação de ser um impostor. Sumitra Devi é uma versão de Devika Rani, a bela estrela que exercita igual poder em Bombay Talks. O co-proprietário Himanshu Ray. Existem sombras de Ray em Roy Babu? O olhar fixo dos faróis é um ajuste perfeito para a suavidade de aço de Sumitra Devi, que ama e perde seu único amor verdadeiro. É Madhubala ou Nargis, ou ambas, que vemos na cortesã de coração de ouro Nilofer Crash, que busca em Bombaim para fazer uma nova vida para si mesma. Gabi é vibrante, fazendo um charme ou desculpa para um personagem que desapareceu de Bollywood. Cuidado com uma cena envolvendo uma garota abrindo a porta para um estranho, emprestada da vida real, usada em um blockbuster de Raj Kapoor no início dos anos 70. Então eu estou aqui citando alguns atores indianos do passado, daquela era de ouro, como Raj Kapoor, Ashok Kumar, Devi Anand, Dilip Kumar e as atrizes Devika Rani, Madhubala, Nargis. Tem cenas repetindo o que eles já fizeram no cinema indiano da Idade Dourada. Temos a certeza de que Motivani e a companhia se divertiram muito criando Shamsher Valia, interpretado pelo ator Ram Kapoor, ótimo como sempre, financista e pirata desbocado, analfabeto, mas esperto. Aquele personagem no cinema foi baseado em alguém real? No final da série, essa injúria foi usada com tanta frequência para Madan Kumar que é quase como se fosse seu sobrenome legítimo. Como as fortunas mudam, é parte da trama do negócio do cinema. De descendente de um próspero dono de teatro, Jay Khanna se torna um pobre refugiado em busca de emprego, disposto a fazer qualquer coisa para ajudar sua família a sobreviver no campo. Como Jay, que deu um grande gesto de marca registrada de estalar os dedos extravagantemente, escala o polo de estrelato e, como seus rivais caem, poderia muito bem incorporar não apenas uma, mas muitas instâncias da vida real. A trama de fracassos da indústria cinematográfica é sempre significativamente maior do que os sucessos. E essas mágoas são enterradas sob as ruas de pedras dos estúdios que não existem mais. O nascimento do cinema indiano pode ter ocorrido na Índia Britânica, mas a forma como a indústria cinematográfica de Bombaim foi moldada pelas circunstâncias e acontecimentos dos anos 50 foi o precursor para que ela se tornasse a maior do mundo. E esse foi o resultado de pessoas de todas as partes, castas e credos sem limites, se unindo para criar aquela máquina dos sonhos. É preocupante perceber como as coisas são diferentes hoje, com estreitos e sectários substituindo liberais e inclusivos. Jubileu habilmente nos leva de volta àquela era em preto e branco, quando os estúdios eram os verdadeiros centros de poder, possuindo suas estrelas.
sobre bobinas feitas de material inflamável, sobre estilos de atuação que eram teatrais por causa das suas raízes no teatro, sobre o aumento do canto de reprodução e o relaxamento das filmagens nos sets. Esses são elementos que já vimos antes, mas há alguns que parecem novos. Uma delas é a descrição das colônias de refugiados em Bombaim e como o contingente vindo de Sindh foi tão instrumental na criação de estúdios e salas de cinema, que por sua vez espalharam a cultura de ir ao cinema. Outra é a proliferação dos russos, que queriam espalhar sua propaganda com a ajuda da indústria cinematográfica e as atividades secretas de seus colegas americanos. A proibição de músicas de filmes no All Indian Radio, na época, é bem conhecida, mas não havia certeza de quantas pessoas estavam cientes da mão americana oculta na criação da popular Binaka Git Mala, que aparece na série com um nome diferente, na Rádio Ceilão. Prosenjit Chatterjee é a pose personificada como um magnata do cinema conflituoso, mas resoluto. Aditi Rao Hidari é luminosa, iluminando as molduras em tons de sépia com sua presença. O Amika Gabi também é esplêndida, do coquete ao lúcido e ao preocupado, com uma facilidade impressionante. Niloufar is a popular courtesan at the Lucknow Circle, but after the partition, she comes to Bombay in the hopes to make a career in the Hindi film industry. First, she gets manipulated and abducted by some brothel keepers, but soon she manages to escape that place. She then puts a spell on Walia, one of the top film financiers, and becomes her mistress to secure a role in films. She becomes friends with Jai and agrees to become her lead actress, but when he proposes his feelings for her, she declines it gently, probably to spare him from the dark things she has to do to make a living. Yet she remains a constant supporter of his work. But when Madan Kumar backs out from the project, she along with Jai and Walia is left with no choice but to stand and watch their dreams shattering in front of their eyes. Her character is derived from various actresses of that era like Madhubala and Nargis, but as there are no significant comparisons so far in the series, it is really hard to guess. Apar Shakti Khurrana pode não parecer à primeira vista o ajuste certo para o papel de um ídolo matinê que quebra o molde e se intromete, mas ele faz um trabalho justo ao transmitir as dualidades inatas do personagem. Siddhant Gupta é uma revelação como forasteiro impetuoso e charmoso que invade um círculo encantado bem guardado. Jai Khanna is an avid theatre connoisseur and his father is the owner of a theatre company. He comes to Lucknow to recruit Jamshed, but he has to leave for his home after the riots start to ignite all over India. He and his family are forced out of their home after the partition and they start to live in Bombay in a refugee colony. To provide for his family, he mixes up with people of questionable morals and even tries to commit a murder. But he is beaten badly by the police and the goons, and later he tries to get a job in the theatre business. One day when he sees a picture of Binod, who previously saved him from the police in Lucknow, now going by the name Madan Kumar, he approaches him for a minor job in the studio, and after getting it, his passion to direct a film is reignited. So he offers Madan a film that he plans to direct. Looking at his ambition and fearing to be exposed as the conspirator to the unfortunate death of Jamshed, Shrikant Roy throws him out of the studio. But for his previous connection with Niloufar, he manages to convince Walia, her sugar daddy, into producing one of his films. He struggles a lot and manages to build a set in the refugee colony, but Madan Kumar, after learning that Sumitra is looking for Jai to discuss the disappearance of Jamshed, backs out from the project, and the fate of his and his studio is now uncertain at the end of the first part of the series. His character is a mixture of Chetan Anand and Raj Kapoor. His physical attributes and traits resemble Kapoor, while his career has a reflection of Anand. Like Jai, Chetan and his family used to live in Pakistan and they were forced out of the country. After coming to Bombay, he worked really hard as a technician, then became an actor and finally became what he always wanted to be, a film director. And he directed the well-acclaimed film Neechanagar, which won the Palme d'Or Award, then known as Grapi, at the Cannes Film Festival in 1946. Like Jai, he had a little brother who went on to become one of the first superstars of India. A trilha sonora, repleta de canções compostas por Amit Trivedi com letras de Kausar Munir, é a joia mais brilhante do show. As composições acentuam o teor distinto da série,
Variando do animado ao romântico, do melódico ao elegíaco, os números são inspirados em mestres compositores de outrora, Sachin Dev Burman, O.P. Nayar e outros, e somam-se a uma variedade de sons incrivelmente original. A trilha sonora de fundo, sublimemente sofisticada, de Alokananda Dasgupta e a excelente cinematografia de Pratik Shah também contribuem para tornar Jubileu um deleite absoluto e abrangente. Normalmente, um espectador passa a olhar para fatores externos ou encontrar falhas em tal programa, porque a história que está vendo contada não é envolvente o suficiente. Não é o caso do Jubileu. O roteiro é tecido de forma tão intrincada que raramente há um ponto que pareça fora do lugar. Isso seria uma certeza devido à elaboração de uma história que dura mais de 500 minutos de exibição após a edição, mas é algo que não é comprometido em qualquer maneira. Os personagens obtêm um arco completo que parece satisfatório. O diretor Motivani reuniu muitos problemas para mostrar, desde castas, a divisão da Índia e do Paquistão e os desenvolvimentos políticos dos mesmos, mulheres enfrentando o patriarcado, infidelidade, natureza inconstante das pessoas no ramo do entretenimento, conspiração e assim por diante. Esta é uma das façanhas mais complicadas de realizar, onde, na tentativa de dar justiça a tantos tópicos, pode-se facilmente perder o enredo e, além disso, perder o fio que une todo esse enredo. Mas o diretor Motivani é quase perfeito com seu trabalho de tricô aqui. Cada fator encontra seu caminho de maneira correta e inteligente na trama central, nunca fazendo você se sentir muito sobrecarregado e nunca dominando a saga real. A única pequena falha que pode ter parecido muito óbvia é o fato de que Jubileu sofre de alguma lentidão. Devido à entrega dos longos 10 episódios acima mencionados, o ritmo torna-se lento em alguns momentos. Alguns desenvolvimentos no final também não parecem totalmente satisfatórios para o público. Mesmo assim, Jubileu no Amazon Prime Video não é apenas uma ode ao cinema indie, mas uma carta de amor que representa uma saga em si, sobre amor, drama, traição e negócios. E vamos lembrar que a classificação geral dele é de 4,5 estrelas para 5. E aqui eu termino, gente. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e a minha fala sobre a série. E vocês encontrem uma maneira de assistir, porque ela é belíssima mesmo, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijinho e namastê! Quem tiver um maior interesse em saber mais sobre o cinema indiano, eu tenho 3 livros publicados. São eles, agora o último, As Indústrias do Cinema Indiano, com explicações, os melhores atores e atrizes de cada indústria do cinema indiano, seja Hindi, Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi, Bengali. E também a história do cinema indiano, que eu faço um paralelo histórico dos acontecimentos desde o surgimento do cinema indiano em 1896 até os dias de hoje, separando ali por décadas e os acontecimentos históricos junto com o cinema. E também Shah Rukh Khan, o rei de Bollywood, em que eu falo de sua história, seu auge, seus melhores filmes e etc. Os livros estão disponíveis na plataforma de venda do www.clubedeautores.com.br, mas também podem ser adquiridos na Amazon, Americanas, Submarino, Estante Virtual, qualquer site de venda de livros. Okay?